Olá, Belo Horizonte recebe na próxima terça-feira, dia 8, até a próxima quinta-feira, dia 10, o 29º Congresso Mineiro dos Municípios. É um evento tradicional que ocorre de todos os anos, em que todos os prefeitos, ou quase todos, de Minas Gerais vêm até a capital para receber noções de melhor gestão, sempre com boas orientações de como proceder com administrações mais transparentes e eficientes. E esse ano o Congresso é especial, basicamente porque é ano de eleições municipais. Os prefeitos precisam ficar atentos ao que pode ser feito e ao que não pode, de acordo com a legislação eleitoral e a legislação específica de gestão, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem está aqui no estúdio da TV O Tempo para conversar com a gente sobre esse congresso e também sobre a situação dos municípios mineiros é o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Ângelo Roncalli, prefeito de São Gonçalo do Pará, ele que é do PR. Prefeito, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Então, o tema do congresso esse ano são as eleições de fato. Na verdade, nós vamos abordar dois temas muito importantes. A gestão municipal, orientar os gestores com relação ao encerramento de mandato, prestação de contas, o fechamento em si, para que você saia com as contas aprovadas e sem sofrer nenhuma penalidade. E também as eleições municipais, as perspectivas, as orientações, o gestor que é candidato à reeleição, quais os procedimentos que ele tem que tomar, os pretensos candidatos a prefeitos, se você vai apoiar um outro candidato, um aliado seu, o que você pode ou não utilizar das ferramentas disponíveis, o que não pode utilizar. Então, todas essas orientações, vamos falar também da importância do marketing político, da situação econômica a nível nacional, como que a economia pode afetar as futuras gestões dos municípios. São realmente temas abrangentes que nós contamos aí com a participação de prefeitos, vereadores, secretários municipais, pretensos candidatos a prefeitos, vereadores, para que todos possam, de alguma forma, são várias palestras ricas em informações, tem tempo para debate, tirar dúvidas, para que a gente possa cumprir o nosso papel. A Associação Mineira dos Municípios representa os 853 municípios de Minas. Nós temos duas características. Uma de representar politicamente junto aos diversos órgãos da administração pública, a nível estadual e federal, e uma outra que já é know-how também na MM, de levar qualificação, orientação, e o Congresso é essa grande oportunidade para esses debates. E sem dúvida, esse é um ano especial em que os prefeitos devem, de fato, ficar atentos à forma de proceder. Não tenha dúvida. A começar pela lei da ficha limpa, que ela vai ter sua aplicação de fato nas eleições municipais. Tanto é que um dos temas das palestras magnas do Congresso, o ministro Carlos Veloso vai estar expondo exatamente a implicação da lei da ficha limpa, o que pode, o que não pode, orientando sobre as responsabilidades, as normas que têm que serem seguidas. Ao mesmo tempo, a legislação eleitoral que está sendo editada agora passa a valer a partir de 7 de julho. Tem algumas observações pontuais que não eram comuns nas demais eleições, prestação de contas, uma série de orientações. Restringe também muitas questões com relação a inaugurações. Se você é candidato à reeleição, você pode inaugurar até quando? Ou você não pode participar de inaugurações. Aqueles pretensos candidatos, mesmo sendo pessoas apoiadas pelo atual gestor, eles não podem participar de inaugurações. Então, estabelecer esses limites, esses critérios, é um dos temas que será debatido, para que você tenha realmente a noção exata para não se incorrer em nenhuma penalidade. E vai haver a distribuição de algum material gráfico para os prefeitos ou próximos gestores, vereadores, em relação a essas preocupações, essas restrições legais? Olha, todas as palestras serão disponibilizadas no portal da MM para que aqueles que não tiveram a oportunidade de participar o tempo todo ou tiver alguma dúvida vão ser retiradas e postadas no portal através da própria TV MM também, que irá encaminhar e-mail marketing para os prefeitos, para aqueles que demonstrarem interesse. Mas também nós faremos uma publicação especial do Congresso com todas aquelas questões que vão ser levantadas no Congresso, os debates, os questionamentos, as dúvidas e possíveis dúvidas que não forem possíveis esclarecer também durante esses debates serão posteriormente esclarecidas pelos nossos palestrantes. Então, o objetivo é exatamente esse. É para que se tirem dúvidas, questões que nós imaginamos que não são dúvidas podem ocorrer durante o debate e apresentar alguns outros questionamentos que nós tenhamos que informar. Então, o objetivo realmente é esse.
E outra, além da questão legal, existe também a restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, mesmo que o prefeito se reeleja, ele não pode deixar o caixa no vermelho para a gestão seguinte, enfim. Também tem uma série de restrições do ponto de vista financeiro, né? Não tenha dúvida. Essa, inclusive, é uma grande preocupação. Como a MM trabalha muito a orientação, a qualificação, os nossos departamentos, nós temos departamento de saúde, educação, contábil, jurídico, que tem mantido um contato frequente com os assessores municipais no sentido de orientá-los permanentemente para essa questão. Inclusive, já tem algumas proibições, algumas restrições nos últimos 8 meses do mandato, que você tem que seguir, que são impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma dessas questões, por exemplo, diz respeito à questão do limite de pessoal. Você não pode gastar mais do que 54% com o pessoal. E é muito importante os prefeitos ficarem atentos, porque nesse primeiro semestre, geralmente você tem aí, igual no mês de maio, o pagamento do imposto de renda, né? O IPI, a arrecadação ainda está razoável. Sim. Embora nós tenhamos aí isenção de IPI por parte do governo federal, que o IPI e o imposto de renda é o que forma o FPM, que é a maior fonte de receita para 70% dos municípios mineiros. Você, obviamente, no segundo semestre, começa a devolução do imposto de renda, as isenções do IPI têm aumentado, isso tende a diminuir a receita dos municípios no segundo semestre. Sim. Então, nós estamos alertando os gestores para ficar muito atento com essa contabilidade entre receita e despesa, e que tome as decisões agora. Não deixe para tomar as decisões em outubro, novembro e dezembro, porque talvez não serão suficientes. Então, se você acompanhar cada mês o percentual da folha, em muitos casos, tem gestores que já estão fazendo demissões de cargos comissionados, estão demitindo alguns contratados, exatamente para cumprirem com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no item pessoal. Mas tem uma série de outras normas. Você não pode contrair despesas que não pode ser pago no efetivo exercício. Né? Para você deixar restos a pagar, você tem que ter o recurso assegurado na hora de fazer o fechamento. Ou seja, se a situação para os municípios já costuma ser complicada do ponto de vista financeiro, por conta das implicações ligadas às eleições, fica ainda mais complicado. Fica ainda mais complicado. Tem municípios, inclusive, que estão declinando de receber alguns convênios, porque você tem muitos convênios, uma contrapartida. Sim. E é um recurso que, se você não cumprir com ele, você não recebe. Sim. Né? E esse recurso, muitas vezes, ele não tem a capacidade financeira para pagar a contrapartida. Ou ele tem que utilizar esse recurso para pagar outros compromissos já assumidos. Muitas vezes eles não recebem mais as emendas e outros recursos que poderiam receber por não terem capacidade financeira de pagar a contrapartida. É complicado. Aí vem aquela situação em que se conta o prefeito entre cumprir a lei sob pena de fazer uma administração menos ousada, menos agressiva do ponto de vista positivo, menos presente, e de repente ou ser mais agressivo, mais atuante, sob risco de infringir a lei. Na verdade, hoje, acho que todos os prefeitos, de um modo geral, já têm uma orientação nessa linha. E nós temos que ressaltar também que nós falamos das penalidades, das dificuldades, das implicâncias. Nós temos, ao longo dos anos também, melhorado muito o nível da gestão dos municípios. Em grande parte dos municípios, a gestão já está se profissionalizando, já tem um planejamento maior para o longo dos 4 anos, já estão mais preparados para enfrentar esses desafios e, ao mesmo tempo, estão criando alternativas para que mantenham os serviços básicos, mantenham o ritmo contratado anteriormente. E já estão realmente não recebendo possibilidade de novos convênios. Mas muitos municípios, às vezes, levam-se pelo entusiasmo, pela possibilidade de querer realizar, porque todo gestor público é um grande diferencial de ser prefeito, de qualquer outro cargo público, porque o cidadão vive no município. Sim. É ali que o munícipe te cobra uma ação efetiva na saúde, na educação, na área social, de esporte, você anda nas ruas, as pessoas cobram. Então, a ânsia do gestor é querer fazer o máximo e o melhor. Né? Então, cada um entra com aquele desejo enorme, por mais que você não consiga realizar, você vai trabalhar 24 horas para tentar fazer o máximo, pelo nível de cobrança efetiva que você tem. E acaba entusiasmando, buscando vários recursos que talvez não seja a prioridade, mas como a necessidade do município é tão grande, você acaba assumindo novos desafios. Por exemplo, você constrói creches, você constrói escolas,
mas a hora que efetivamente você tem que contratar os profissionais para fazer a manutenção, você implica em aumento de folha, né? E uma série de outras dificuldades que o gestor tem que ficar cada vez mais atento. Agora, eu só acredito, claro que o senhor deve ter, o senhor tem de fato colegas que não são que padecem de improbidade, enfim, isso é casos mais comuns que a gente vê no noticiário todos os dias. Mas o senhor acredita que existam prefeitos que pecam por excesso, por vontade de fazer e por desconhecer a legislação? Nós, infelizmente, por mais que nós nos esforcemos para qualificar, para orientar, os gestores cada vez mais preocupados em buscar informações, nós ainda temos, Minas é um outro país, de 853 municípios. Eu vejo relatos de gestores que, por mais que eles queiram qualificar as suas equipes, você não encontra profissionais, por exemplo, na área da saúde. É raro um município pequeno e médio porte que tenha um profissional ou que seja da área de enfermagem, ou que seja um médico como secretário. Sim. Até porque você não tem recursos financeiros para pagar. Eles não conseguem concorrer com a iniciativa privada. E muito menos eles vão deixar a profissão de lado para fazer a gestão. Sim. Então, em muitos casos, por mais que você tenha pessoas com muita boa vontade de fazer a gestão, você não consegue as informações necessárias para fazer o planejamento adequado. E pode ocorrer, não por má fé, sim por má orientação, por falta de conhecimento, sim, você incorrer em algumas penalidades que poderiam ser evitadas. Hoje o Tribunal de Contas, aí nós temos que parabenizar o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, criou-se um instrumento, que é ajustamento da gestão, sim, que ele vai se tornar mais efetivo. É uma novidade desse ano. Vai se tornar mais efetivo para os gestores, porque não é o caráter simplesmente punitivo. À medida que você presta contas daquilo que você está fazendo, tem um acompanhamento diário, a transparência que é tão necessária e que nós defendemos. O gestor vai ser alertado que alguns procedimentos precisam ser revistos. Você vai sentar com o Tribunal de Contas, que é aquele que analisa e julga as contas dos gestores, os seus técnicos com os técnicos vão orientar, verificar aquilo que é realmente passível de ser ajustado, dá-se um tempo para que o município mude a conduta, obviamente ele passa a ficar mais atento àquela questão, busca uma melhor orientação, assessoria, sim, e sana aquela dúvida, porque o objetivo não é só multar, não é só punir. Muitas pessoas, muitos municípios não conseguem fazer 100% correto por falta de informação. Nós queremos, nesse congresso, que é de 8 a 10 de maio no Expo Minas, na abertura do congresso no dia 8, na próxima terça-feira, nós teremos a possibilidade de assinatura de um convênio entre a MM, o SEBRAE, a Vale, para que a gente possa, ao longo de 2 anos, qualificar mais de 2.500 empreendedores municipais, para que os municípios tenham pessoas qualificadas, orientadas no sentido de empreender, buscar novidades, buscar parcerias. Nós temos também, na própria MM, um trabalho de buscar convênios com universidades e com faculdades, para que os gestores municipais, orientando os prefeitos, pedir aos seus técnicos que possa fazer curso de gestão pública, possa conhecer mais a fundo as dúvidas da gestão municipal. A própria MM, nós temos aqui o congresso, que é o maior evento, mas nós fazemos, através do Centro de Qualificação Profissional, cursos semanais na área do VAF, contábil, financeiro, para que os gestores tenham a oportunidade de tirar suas dúvidas e serem mais bem informados, para que acerte o máximo possível no planejamento. Sim. Nós vamos trabalhar muito o curso de planejar a gestão municipal. Os novos gestores que virão, aqueles que vão ser reeleitos, os novos gestores, serem orientados num outro evento que nós realizaremos em novembro, que é o Congresso... Depois já do segundo turno. Depois do segundo turno, que é o Congresso dos Gestores Eleitos, para que todos possam ter noções básicas daqueles que já viveram as experiências, aonde acertou, onde errou, como proceder da melhor maneira para que você possa fazer uma gestão mais eficiente de qualidade. Tem um outro tema dentro do próprio Congresso que eu acho que é importante a gente salientar sempre. Nós vamos premiar as boas práticas da gestão municipal. Sim. A MM, em parceria com a União Brasileira da Qualidade, a UBQ, instituiu um prêmio. É o 2º ano que vai ocorrer a premiação no Congresso, premiando os municípios na área da gestão social, da saúde, educação,
aqueles que conseguiram as melhores práticas, os resultados mais expressivos, mais efetivos, de soluções simples e criativas que deram resultados, para que nós possamos passar essas boas práticas a todos os novos gestores, aos atuais gestores, que não precisam inventar a roda. Tem muita coisa boa sendo feita aí por Minas Gerais e que nós precisamos mostrar, né, para os demais gestores os resultados eficientes. Nós iremos premiar os melhores, iremos disponibilizar isso para todos os demais, para que no dia a dia a gente possa também tirar as dúvidas, orientar, mostrar exemplos positivos e exitosos e contribuir, né, para que o gestor acerte cada vez mais e possamos melhorar a gestão municipal. O presidente, um tema que não pode ficar de fora desse encontro é a questão do Pacto Federativo. Lembrando a quem está assistindo a gente que o Pacto Federativo nada mais é do que o acerto institucional, o acerto constitucional de responsabilidade e receitas das esferas de poder entre União, Estados e municípios, ou seja, a divisão do quanto eles recebem do bolo tributário e do que eles têm de responsabilidade legal. Isso hoje é uma grande pedra no sapato de qualquer prefeito. Sim. E está em debate no Senado, uma revisão do pacto. Como é que isso vai ser tratado no encontro, prefeito? Olha, o senador Aécio vai estar falando um pouco das obrigações que os estados e os municípios principalmente têm recebido cada vez mais obrigações, ônus, e não estão recebendo os recursos correspondentes. Isso vai ser tratado em outras ações que nós estamos fazendo também junto à marcha que vai ocorrer em Brasília de 15 a 17 de maio próximo agora, também um encontro nacional. Nós teremos aqui o nosso, que é o maior congresso municipalista que se realiza em Minas Gerais, e nós teremos um encontro nacional em Brasília de 15 a 17. Sim. É uma questão extremamente delicada e é importante os gestores, os prefeitos, os vereadores, os atores políticos saberem se comunicar melhor com a comunidade local, né, com o público de uma maneira geral. Porque a impressão que muitas vezes passa é que o prefeito está sempre com o pires na mão, é aquele que chora, é que é incompetente, é porque que não consegue fazer, sempre está querendo mais dinheiro. Mas na realidade, a Federação Brasileira não existe. Eu disse inicialmente que o cidadão vive no município. Se você vive no município, é ali que tem as cobranças, as demandas, é no município que gera riqueza. Sim. E há uma inversão no Brasil. É aqueles que produzem, né, que buscam os investimentos na hora de arrecadar, e não é nesse governo atual, ao longo dos anos, Sim, tem uma concentração cada vez maior dos recursos nas mãos da União, algo em torno hoje de 59% de tudo que se arrecada fica nas mãos da União. Entre impostos e contribuições também. Impostos e contribuições. E na hora que vai dividir para os municípios, a grande parte da divisão feita com os estados e os municípios, através do FPE e do FPM, você só faz dos impostos, né? Do IPI, do Imposto de Renda, as contribuições, PIS, CONFINS, não é dividido com os municípios. CID, fica tudo com o governo federal. Com a União. E como tem ocorrido sistematicamente a concentração de receitas, o que vem para os municípios? Cria-se os pisos. Nós já debatemos muito sobre isso, nós somos favoráveis à valorização de quaisquer profissionais de quaisquer áreas. Nós somos totalmente favoráveis. Mas se criou o piso do magistério, que em 4 anos terá um aumento de 100%. Está se votando agora no Congresso Nacional o piso dos agentes de saúde, dos técnicos de enfermagem, mas não aponta de onde sai o recurso. Cria, vem a obrigação, mas e o recurso para pagar? O senhor quer saber outra coisa? Uma reportagem feita pela nossa equipe aqui de economia mostrou o que mais subiu nos últimos 10 anos no Brasil. O primeiro lugar foi o feijão. O segundo eu não me lembro o item. E o terceiro, o salário mínimo. Você tem afeta direto, porque 55% dos municípios de Minas Gerais, 55% desses municípios, 60% dos seus funcionários recebem o salário mínimo. Então tem o salário mínimo, tem a transferência do piso, tem o aumento do custeio da gestão, o aumento do combustível. Você tem que fazer o transporte escolar. Os municípios têm que ajudar no convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, tem o transporte escolar, tem a série de obrigações que nós assumimos e as receitas não comportam. Nós sabemos que nós temos que melhorar a gestão pública, nós temos que ser mais transparentes, mais eficientes. Mas se não tiver uma verdadeira distribuição de receitas, enquanto a União fica com 58%, os municípios ficam com pouco mais de 16%, 17% do que se arrecada no Brasil. E lá que você tem que cuidar da saúde pública.
que é um outro tema que nós debatemos muito. Todas as necessidades primárias do cidadão, ele vai buscar no município, seja em educação, saúde ou lazer, enfim. E nós temos debatido, cobrado muitos nossos congressistas uma atenção especial com relação a isso. Se criou a comissão especial para debater o Pacto Federativo, Minas Gerais já saiu na frente há muitos anos debatendo e cobrando isso. Nós estamos sentindo na pele que se realmente não avançarmos nessa questão, a questão do próprio royalties, do petróleo, da mineração. Outra cobrança. Né? O Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, por si só, tem conseguido fazer uma mobilização política e trava esse andamento dessa pauta no Congresso. Nós reunimos com o presidente da Câmara, ele alega que é o Colégio de Líderes que tem que pautar. Você reúne com o Colégio de Líderes, é o presidente. A hora que você vai nas duas frentes, depende do governo federal, dar o sinal verde para o projeto andar. E os municípios estão perdendo receita dos royalties, do petróleo, estão perdendo da mineração, estão sendo cada vez mais penalizados com o piso. A emenda 29, o Congresso, depois de 11 anos, aprovou a emenda 29, que tão debatida e uma luta constante. Estamos aqui, estamos somando forças com a Assembleia Legislativa, com a AOB, com a Associação Médica, para fazer um projeto de iniciativa popular para colher 1,5 milhão de assinaturas, para obrigarmos que a União possa investir 10% da receita bruta na saúde. Por que nós estamos cobrando? Quem é mais pressionado e sofre com isso são os municípios. A obrigação dos municípios é investir 15%. O Tribunal de Contas tem números expressivos que no ano de 2010 os municípios de Minas investiram 22%. Muito mais do que obrigação. Nós não queremos continuar investindo? Claro que vamos investir, porque o cidadão está na nossa porta, nós queremos fazer o máximo. Mas se não tiver receita, dinheiro novo da União, vai ficar um sistema falido também. Ô prefeito, o senhor está dizendo aí várias demandas nacionais que precisa de ter uma contrapartida no Congresso Nacional, um trabalho no Congresso Nacional. O senhor acredita que os municípios, os prefeitos mineiros precisam de receber mais apoio e um trabalho mais firme da nossa bancada no Congresso Nacional? Olha, eu tenho conversado muito com a bancada de Minas, nesses encontros nós reunimos com vários parlamentares, nós precisamos mobilizar os gestores num relacionamento com os deputados federais, não só de Minas, mas do Brasil como um todo, nós temos que mudar o relacionamento. Os nossos parlamentares, aqueles majoritários em cada um dos municípios, óbvio que eles são parceiros, óbvio que eles querem apoiar os seus prefeitos, óbvio que eles querem trabalhar para os municípios. Mas vamos começar pela questão das emendas parlamentares. Sim. Que em alguns momentos eu coloquei isso e alguns parlamentares me questionaram. A emenda, se ela efetivamente chegar aos municípios como obra, como ações efetivas, ela é muito bem-vinda. Mas nós temos que caminhar no Brasil, mudar a cultura para que nós tenhamos um orçamento impositivo. Que aquilo que vai ser colocado no orçamento efetivamente vai ser executado. Como que ocorre hoje? Nós sempre, em várias mobilizações que fizemos e faremos ainda em Brasília, nós brigamos para que se pague, o famoso resto a pagar, de 2008, 2009. São contratos assinados, recursos contraídos oriundos de emendas parlamentares e que efetivamente o prefeito divulga, o parlamentar divulga, você apresenta os projetos, são aprovados, que é um trâmite burocrático realmente necessário, mas demanda aí, muitos municípios talvez não tenham em alguns momentos a capacidade técnica de elaborar os projetos, uma orientação, mas enfim, aprovou-se os projetos, assinou-se o convênio, licitou a obra, começa a executar. Você executa, a empreiteira vai lá, faz a obra, quer receber. Na hora que vai efetivamente receber, você faz a medição e encaminha aos órgãos responsáveis, na grande maioria gestora, a Caixa Econômica Federal, e o governo federal, o ministério correspondente àquela ação, não deposita o recurso porque não tem o recurso efetivo. Aí atrasa a obra, aí vem a fiscalização, notifica o prefeito, ele não tem como fazer porque não vai tirar dinheiro do dia a dia dele, porque não tem recurso para investir. Então cria-se uma dificuldade na gestão. Então nós defendemos, as emendas são importantes, mas que se fosse um valor até menor, mas que fosse possível executar... Mas a emenda hoje, né, presidente, tem um papel entra aí como ferramenta política muito grande, que o deputado tem e mantém para manter ali o controle sobre determinado nicho eleitoral, determinada região. O prefeito acaba se tornando dependente desse recurso. Criou-se o ano passado esse artifício da emenda dos prefeitos, que cada prefeito de cidade com até 50 mil municípios pudesse oferecer, mas é algo também que não pode se contar. Em suma, é preciso rever de fato o funcionamento dessa questão de emenda parlamentar.
de fato, não só a emenda parlamentar, você citou bem, os municípios até 50 mil habitantes que fizeram audiências públicas nos seus municípios, nas câmaras municipais, para escolher uma obra prioritária para a emenda no orçamento da União, no valor de até R$500 mil, que fizeram, encaminharam a ata, foi aprovada, no contingenciamento que a União fez, de fato, muitos desses recursos foram contingenciados. Nós não temos a certeza que serão liberados. E os prefeitos têm sido cobrados. Mas eu acho que é importante, nós temos aí as eleições municipais, nós teremos em Minas levantamento da MM de 500 a 550 novos gestores, porque tem aqueles que não podem mais ser candidatos, cerca de 46%. Dos 54 que podem ser candidatos, tem um percentual que já tem se manifestado interesse em não disputar. E desses que vão disputar, nós teremos aí, obviamente, historicamente, 70% se reelege. Então, se vou fazer uma matemática, nós teremos no mínimo 500 novos gestores. O que nós temos que mudar, com todo respeito aos nossos parlamentares, aí a falha nossa é dos municípios que precisam estar mais unidos, por mais que a associação trabalhe para buscar essa união, ainda falta em cada um, nós somos muito vaidosos. Né? Cada prefeito quer fazer do seu jeito, ou tem um relacionamento com o deputado X, Y, aí eu consigo mais do que aquele, cria-se uma disputa para ver quem tem um melhor relacionamento, quem consegue avançar mais. Sim. Isso é óbvio, cada um tem seus méritos, nós temos que aplaudir a todos, pelas suas iniciativas, pelo seu relacionamento, pela sua maneira de conduzir a gestão e a questão política local. Mas é muito importante, nós temos batido muito nessa tecla, que nós possamos, ao apoiar um deputado, porque quem de fato, quem trabalha para levar o voto aos deputados, aos governadores, a presidente, é os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais. Então nós temos que estar juntos, prefeitos, vereadores, as lideranças do município, quando for sentar para discutir apoio a candidato A ao B, que nós possamos dizer, olha, é muito importante que a sua atuação no Congresso Nacional, quando for criar uma obrigação para o município, se é para valorizar uma categoria, que o faça. Mas indique no orçamento aonde que vai vir um recurso. Porque se for para criar, para trazer obrigações, não. E por que nós não conseguimos avançar na votação da distribuição dos royalties do petróleo e da mineração? Falta uma atuação mais firme da nossa bancada e de todas as outras, no sentido de pressionar. Porque eles todos falam, se colocar para votar, nós votamos. Mas alguém tem que pressionar para votar. Então nós temos que ter esse compromisso com a causa municipalista, que não é só com os municípios. É o compromisso com o restabelecimento do Pacto Federativo. Porque se os municípios não forem fortalecidos, não tiverem a capacidade de fazer a sua própria gestão. Porque hoje, o ex-presidente Zé Milton, que gostava muito de colocar esse tema, que para você hoje ser gestor em muitos municípios, é você ser pagador de folha e varredor de rua. Porque você tem que gastar 25% com a educação, 15% com a saúde. Você tem as despesas da manutenção da máquina pública, apoio, né, às várias entidades do governo, a Polícia Civil, Militar, a questão da educação, enfim. Mas você tem também que cuidar da sua frota, equipamento, escritório, fazer a sua manutenção. Os municípios têm hoje, no máximo, alguns municípios, 2%, 3% de capacidade de investimento para fazer obras. E você não tem. Aí você fica refém das emendas parlamentares, dos convênios, porque todos querem fazer. Como eu referi inicialmente, a ânsia é de atender os anseios da população, de traduzir os esforços em melhorias, e muitos dos esforços que nós fazemos para construir postos de saúde, creches, geram depois a obrigação de manter. Então cria esse ciclo que você fica com capacidade de investimento muito restrita e dependendo, por isso a necessidade urgente de discutir o Pacto Federativo e de restabelecer esse equilíbrio tão necessário para o desenvolvimento dos municípios, né, de Minas Gerais e do Brasil. Presidente, a gente agradece a presença aqui no Jornal Tempo, na TV O Tempo, e torce aí para que o Congresso seja um sucesso e corra tudo bem. Obrigado, à disposição, mais uma vez, né, se você me permitir, um convite final aí para o Congresso, de 8 a 10 de maio, no Expo Minas. Nós teremos várias palestras técnicas orientadoras nessas duas áreas da gestão municipal e também das eleições. Nós temos aí como palestrantes, né, o André Trigueiro, o Carlos Lavareda, Carlos Veloso, o senador Aécio. Nós temos vários temas aí, o André Trigueiro da Globo vai falar sobre a questão de gestão municipal, vários temas importantes serem debatidos. É uma oportunidade para todo gestor público, para todos aqueles que trabalham na gestão dos municípios, possam participar, tirar suas dúvidas
e aí sim nós estarmos dando, enquanto representante dos municípios, a associação, dar contribuição para levar as informações, tirar dúvidas e contribuir, né, para bom final de gestão, boas orientações, para que a gente possa ter cada vez mais o foco na gestão pública com melhores resultados. Tá certo. Lembrando que é de 8 a 10 de maio no Expo Minas. Nós conversamos hoje com o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.